Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história real que foi enviada no e-mail. Se você também quiser que eu conte uma história sua, é só enviar pelo e-mail que está na descrição do canal, osdiariosesquecidos@gmail.com. Então, é diferente das creeps, né, normais, que as creeps elas são criadas, mas essa então, gente, é uma história real, certo? Bom, se você gosta do meu trabalho, deixe seu like, faça um comentário e recomende a alguém que possa gostar. Bem, vamos lá? A pensão. A história que estou prestes a contar pode parecer fantasiosa aos olhos de quem não a viveu, mas mesmo assim sinto que é meu dever contá-la. Vejo isso como uma homenagem a uma grande amiga, alguém que não está mais no mundo dos vivos. Fui proprietária de uma pequena pensão no bairro de Santana. Era uma pensão apenas para moças, mas meu marido queria muito que eu também alugasse quarto para rapazes. Eu até tentei, mas tive muito trabalho, pois eram bagunceiros, faziam muito barulho e não eram exatamente muito limpos. Fora que, quando começam aqueles namoricos e envolvimentos de rapazes e moças, pode virar bagunça. Então eu decidi transformar aquela casa, a minha pensão, aceitando apenas mulheres, de preferência as mais jovens. Todas as meninas que moravam ali trabalhavam fora, eram quietas, obedeciam à risca às normas da pensão e eram rigorosamente em dia com o pagamento do aluguel. Era uma residência de respeito. Eu zelava muito pela limpeza e boa aparência do local e as moças também ajudavam a manter tudo sempre limpinho. Elas eram para mim como se fossem filhas, como se nós fôssemos de uma família só, pois tínhamos uma ótima convivência. Muitas delas vinham de outros estados para tentarem a sorte em São Paulo, algumas inclusive iludidas, sabe? Com o que ouviam falar sobre o que seria a terra das oportunidades. E quando chegavam aqui, se deparavam com uma realidade bem diferente. Eu percebia que muitas daquelas moças ficavam tristes, sentiam falta de suas famílias e eu comovendo com suas histórias. Estava sempre ali junto com elas, tentando amenizar um pouco aquela dor, um pouco aquela tristeza, um pouco aquela saudade que sentiam por estarem tão sós em São Paulo e longe de suas famílias. Porém, entre todas as moças que moravam ali, tinha uma pela qual eu sentia um pouco mais de apego. Seu nome era Rosângela, uma moça de 24 anos de idade que veio do Maranhão para São Paulo, fugindo do seu marido. Ele era um homem bruto, um homem agressivo, que inclusive batia muito nela, a maltratava demais. E antes que o pior acontecesse, ela fugiu lá do Maranhão e veio para São Paulo. Rosângela era filha única e os seus pais já eram falecidos. Então, se sentindo muito só, se casou com aquele rapaz. Porém, depois que se casou, foi que percebeu que havia feito uma escolha muito errada. Quando chegou aqui em São Paulo, sempre notei que Rosângela era uma moça muito triste, muito assustada, e na pensão ela encontrou aconchego, encontrou amizade, encontrou carinho, e não só meu, mas como de todas as outras moças que moravam ali. Eu tinha um carinho muito especial por ela, e Rosângela também não media esforços para me agradar. Ela estava sempre ao meu lado, mesmo depois de passar o dia todo trabalhando. Sempre queria ficar me ajudando nos afazeres da pensão. E acabamos nos tornando mais que a dona da pensão e a pensionista. Nós nos tornamos amigas. Rosângela sempre dizia para mim que jamais sairia ali da pensão, que nunca ela deixaria aquele lugar, nunca. Ali ela se sentia em um verdadeiro lar, se sentia segura, se sentia amparada e tinha por mim, segundo ela mesma falava, um carinho tão grande como se eu fosse a sua segunda mãe. Foi aí que ela começou a me chamar de Mãezoca. E eu lembro como se fosse hoje, dia 16 de maio, aniversário de Rosângela. Ela estava completando 26 anos de idade, portanto, há 2 anos em São Paulo, há 2 anos ali, morando na minha pensão. 26 anos de idade bonita, dia do seu aniversário, 16 de maio.
E sem que ela soubesse, eu e as outras meninas que moravam ali planejamos fazer uma festinha surpresa para ela. Eu já havia comprado tudo para fazer um bolo bem bonito, bem gostoso. Comprei até bexigas para enfeitar a festa e como Rosângela era sempre a última a chegar, a última também a voltar do trabalho, daria tempo de organizarmos direitinho a festinha para ela. Com certeza, Rosângela ficaria muito feliz e emocionada com a surpresa. Eu não tinha dúvidas. Tudo já estava prontinho. Agora era só uma questão de tempo para Rosângela chegar e fazermos aquela surpresa pelo seu aniversário. Ela costumava chegar sempre por volta das 9 da noite, então ficamos na expectativa. 9 horas, 9h15, 9h30. A qualquer momento a gente sabia que ela iria chegar. As meninas todas ali preparadas e eu com aquele bolo que eu mesma fiz. Bem, deu 10 horas, 10h30. Ué, hoje ela atrasou, pensei. Hoje ela está atrasada. Quem me dera fosse só isso. Em determinado momento, eu e as outras pensionistas chegamos a pensar que ela havia saído com os colegas de trabalho. Nisso, a meia-noite chegou. Estávamos todos preocupadas, pois aquilo não era normal mesmo. Fora que, com certeza, ela avisaria. Ela me avisaria. Guardamos o bolo, os refrigerantes e fomos dormir. O dia amanheceu e ela não retornou. Algo de errado estava acontecendo, então liguei na empresa. Lá, ninguém sabia dela também. A recepcionista chegou a me dizer que nem sabiam que ela fazia aniversário e que tem certeza de tê-la visto saindo no horário habitual. Sem pensar duas vezes, fui à delegacia do bairro. Chegando lá, expliquei a história e o delegado me chamou em uma sala separada. Disse que uma jovem havia sido encontrada morta a 4 quilômetros da minha pensão, mas estava sem documentos e por isso não foi identificada. Por esse motivo, ela já estava no IML e pediu que eu e meu marido nos dirigíssemos até lá. Ainda lembro da sensação gelada que aquele local me passou. Um funcionário me conduziu até o local onde ficavam as gavetas e ele vagarosamente abriu uma delas. Quando retirou o lençol de sua cabeça, dei um grito surdo, tapado com uma das mãos. Era Rosângela. Era minha amiga, minha protegida. Minhas pernas bambearam e eu caí de joelhos sem saber muito bem o que pensar. Foi estrangulada, ele disse. Tão pequena, tão frágil. Enquanto fazíamos a festa, Rosângela perdia sua vida. Se tinha alguém que não merecia uma morte como aquelas, era ela. Mas agora não havia tempo para conjecturas e a polícia me informou que, de posse do nome da moça, conseguiu rastrear um possível suspeito que estava na rodoviária do Tietê, embarcando de volta para o Maranhão. Sim, o ex-marido dela, o que batia, que espancava, que maltratava, veio apenas para tirar a sua vida. Se vingou do abandono sofrido da pior forma possível. Cuidei de tudo para que Rosângela tivesse um enterro decente. Tão jovem, apenas 26 anos. Para mim, foi como se estivesse velando e sepultando minha própria filha. A minha pensão, que era antes um lugar tão alegre e animado, desde que a minha amiga morreu, havia se tornado triste, soturna, vazia. Devido a isso, me tornei também uma pessoa perturbada. Não aceitei a sua morte. Mas é aí que tudo piora. Comecei a ter visões, acredito que por não ter aceitado. Quando passava em frente ao quarto que tinha sido dela, conseguia vê-la nitidamente sentada na cama penteando seus lindos cabelos. Quando deitava para dormir, ouvia Rosângela me chamando pelo apelido que tanto gostava, Mãezoca. Cheguei a sentir o perfume dela dentro do meu quarto. Com o tempo, tudo isso começou a me incomodar demais. Pedi a um padre para benzer a pensão enquanto não tinha ninguém. Encomendei missas, mas nada. Tudo continuou do mesmo jeito, até que eu não suportei mais. Coloquei minha pensão à venda
As outras meninas que moravam ali se desesperaram. Não queriam que eu fosse embora, mas elas não sabiam a cruz que eu carregava. Naquele exato momento em que falava com elas, inclusive, conseguia ver o vulto de Rosângela passando para o quarto. Ou saía dali, ou enlouqueceria. A espera pela venda ainda durou 1 ano, até que alguém finalmente comprou o lugar. A despedida das meninas foi emocionante e a senhora que comprou o local prometeu que nada mudaria. Assim, saí de lá. Desde então, nunca mais vi, ouvi ou senti o perfume de minha amiga. Me lembrei que ela havia dito que jamais deixaria aquela pensão. Recentemente, recebi uma ligação da compradora, a senhora Jacira. Um vulto era visto tanto por ela quanto por outros moradores caminhando pelo local. Uma bela jovem, de cabelos longos e cacheados. Ela me disse que também havia passado o local para frente e desde então soube de 4 compradores que não conseguiram mais prosperar ali. Hoje, depois de mais de 10 anos, o velho casarão da rua Egídio foi derrubado e no lugar foi construído um prédio de apartamentos. Já não existe mais uma pensão ou um lar para Rosângela. Pelo que sei, ela nunca mais foi vista. A única coisa que posso esperar é que ela esteja em paz, que tenha encontrado o caminho de luz e que não viva mais vagando pela terra, pois ela não merecia. Bem, esta é a minha história. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ouviram algum piado aí, gente, é que as minhas calopsitas estão brigando lá na sala. Mas é isso, então deixe seu like, recomende o canal, faça um comentário. Obrigada e tchau, tchau! Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos, depois de algum tempo. E hoje eu vou contar para vocês um conto de terror, não exatamente no estilo de creepypasta. Ele foi escrito por Rogério Silvério de Farias. Todas as informações sobre a fonte onde vocês podem encontrar estarão na descrição do vídeo. Já no começo eu peço like, que vocês façam um comentário e recomendem ao amigo que vocês acham que vão gostar do meu conteúdo. Bem, vamos lá? Além da muralha. Formávamos um quinteto divertido. Éramos 4 garotos de 9 ou 10 primaveras, mais uma menina de 11, certa loirinha enxerida de cabelos cor de milho, pretas tranças. Naquele dia longínquo de nossa infância, íamos todos alegres, cada um de nós montado numa bicicleta, seguindo por uma estrada da cidade onde morávamos. Pedalávamos alegremente. Nossas bicicletas eram, em nossa imaginação infantil, corcéis mágicos, velozes e indóceis, nos quais galopávamos pelas planícies da mais lampeira das liberdades. Misturávamos a imaginação com a realidade, e se um dia tivéssemos que morrer, pensávamos, certamente morreríamos montados em nossas bicicletas, símbolos maiores de toda a nossa liberdade menina. Mochila em nossas costas, cheia de mantimentos, como dizia o rolha de poço, o gordinho da turma, coisas compradas na venda azul do seu quequé, garrafas de gasosa, balas de banana, balas sete belo, barras de arroz caramelado, pirulito zorro. Ai, meu Deus, que delícia, que saudade da infância saborosa. Estilingue pendurado no pescoço, bolas de gude e pelotas de barro endurecidas ao sol, devidamente guardadas numa meia velha que servia de saquinho, guardadas como munição para a caça de passarinhos no mato, lá nos sopés dos morros azuis que circundavam a cidade. Era um dia ensolarado de estio, eu me lembro. Uma brisa suave beijando nossos rostos, como se fosse uma fada bonita e invisível aliviando o calor. Seguíamos fazendo curvas, mofando um com o outro. Passamos por um vendedor de laranjas, numa barraquinha nas margens da estrada do bairro de Congonhas, o negão das laranjas cravo, um negro folgazão, sempre com um sorriso largo no rosto. Gritamos a ele que queríamos algumas laranjas para chupar durante o passeio até o rio onde iríamos.
naquele ano de 1974, um tempo tão distante e que não volta mais, a não ser em reprises inesquecíveis do cinema da memória. Laranjas que devoraríamos todos juntos durante o percurso, impregnando nossas mãos com o cheiro forte da fruta, fazendo guerras de cascas, atirando-as uns nos outros em batalhas memoráveis que não matavam nem feriam, apenas divertiam. O negão das laranjas cravo pegava nossas moedas, escondendo-as rapidamente no bolso da calça. Depois, catava as laranjas do grande balaio, colocando-as em saquinhos amarelos, em forma de rede. Na volta, pararíamos para conversar com mais vagar com o negão das laranjas cravo, contando nossas histórias e ouvindo as dele também, daquele pobre, porém honesto e alegre vendedor. Ouviríamos a criatividade de suas mentiras abençoadas, mentiras que a nós soavam verdadeiras, pois éramos crianças, e as crianças sabem muito bem que o mundo da imaginação é muito mais real e belo do que a feia e ilusória realidade. Contaríamos as nossas mentiras, também, evidentemente. A nossa turminha era composta por um certo mulatinho, o Salmonella, que ganhara este apelido durante a aula de ciências na escola básica Aderbal Ramos da Silva. Rapunzel, a loirinha virago das tranças de ouro, sempre atrás da gurizada, mandando neles, na maior parte do tempo. O Kung Fruta, um guri que tinha traços asiáticos. Eu e, finalmente, o gordinho rolha de poço. Todos tínhamos um bom apelido, é claro. Eu também tinha o meu, por ser magro e chamavam de Doutor Defunto. No cinema da minha memória, a câmera vem focalizando-os de frente, em movimento lento. A gente vem descendo uma pequena e suave ladeira, borboletas e libélulas voando em nossa frente, como pequenas fadas a nos acompanhar na doce alegria de viver. Estamos rindo e galhofando um com o outro, como pequenos anjos rebeldes. Logo, há uma curva fechada. Depois dela, às margens da estrada, uma capoeira grande, onde colheríamos amoras pretas e engás maduros. Não percebemos o velho caminhão vindo em velocidade como um gigantesco dinossauro de metal. A trilha sonora deste meu filme mental recordativo é a Nona Sinfonia de Beethoven. Um close-up de minha memória, vejo o rosto suarento de rolha, a boca aberta sem um dente na frente, gritando: "Cuidado, uma porcaria de caminhão!" O velho caminhão desviando da gente. Rude como o diabo, o motorista põe a cabeça para fora da janela do caminhão. Grita alto, enfesado mesmo: "Seus moleques vadios! Onde vocês pensam que estão, seus filhos de uma vadia? No pátio da escola de vocês?" O caminhão prossegue em frente, como um trem do inferno. Mas o rolha de poço ainda tem tempo de berrar, no seu jeito irritadiço de ser: "Vá se danar, seu porco suado!" E gritamos então todos juntos para o motorista: "Vai-te embora, bicho feio, bolo fecal, saco de cocô podre!" E rimos com toda a alegria sacana da infância. Rimos do motorista e de nós mesmos. Rimos do medo que sentiríamos. Continuamos pedalando porque pedalar era preciso. Uma outra curva agora. Ficamos atentos. Vimos com um friozinho na barriga um fusca preto surgindo em nossa direção como um touro bravo. O carro vinha numa velocidade irresponsável, o motorista acelerando, acelerando, acelerando. O ronco do motor era como o urro de uma fera de metal que iria nos pegar. Eu vi. O motorista estava bêbado, os olhos vermelhos. Estava bêbado, sim, senhor. Meu Deus. E como um cometa da morte, o fusca nos apanhou em cheio. Nossas bicicletas voaram. Nós mesmos voamos. Nossos gritos de dor e medo também voaram nos ares. Ainda hoje ecoam dentro de mim, como sirenes sinistras no meu inferno de solidão e saudade, agora que estou escrevendo essas lembranças melancólicas que vão sendo marcadas como carimbos de tristeza no branco da tela do editor de textos do meu velho computador. Lembro que tudo escureceu como uma noite, vista e mente, corpo e alma. Parece que dormíamos estranhamente num mar de nuvens brancas, densas, tépidas, etéreas. O verão de 1974 ainda não havia acabado. Indicado pelo presidente Médici no ano anterior, o general Ernesto Geisel é eleito pelo Congresso Nacional presidente da República em 15 de janeiro. Tomaria posse em março, dando prosseguimento à ditadura.
As coisas haviam mudado. Eu havia mudado. O Brasil havia mudado. Para pior. Tudo mudara para pior. As coisas nunca iriam melhorar. Nunca mais. O país continuaria nas mãos dos canalhocratas e dos demagogos. Até quando, meu Deus? Quando este país vai ter juízo? Agora, o outono chegara com suas sombras, com suas folhas mortas, cobrindo o chão dos jardins da vida, tal como uma mortalha de tristeza. As flores da alegria de viver haviam emurchecido, pisadas pelos cascos negros dos cavalos da morte. Quando abri os olhos, saindo da placidez do coma, a primeira coisa que vi foi o branco das paredes. Estaria no céu? Não. Mas e aquele anjo ali? Havia um anjo. Minha mãe. Ali estava ela, ao lado do meu leito, com o meu nome na boca. Ela me olhava com aquele olhar de eterna preocupação típica das mães. Meu filho, cadê a minha turminha, mamãe? Houve uma pausa terrível. Filho, seus amigos, eles... Ela não conseguiu responder. Eles se foram, eu sabia. Eles não estavam dormindo. Eles não estavam no hospital de minha cidade. Eles não estavam em casa. Eles não estavam mais conosco. Meu Deus, onde eles estavam? Alguns dias depois, em casa, numa cadeira de rodas, as pernas amputadas, as esperanças amputadas, foi o que pude compreender com amargura. Sim, agora eu sabia. Agora eu sabia onde os meus amigos estavam. Estavam no cemitério da cidade, lá no alto da colina onde o vento sul sopra como um titã invencível e mal-humorado. Estavam todos mortos, os meus amigos. Mortos, mortos. Rapunzel, rolha de poço, salmonela, kung-fruta. Nossos sonhos, nossas esperanças de um país melhor e mais justo. Tudo morto, morto, morto. Todos e tudo sepultado, morto, enterrado. Meu Deus, por que não me deixaste ir com eles? Por que me abandonaste aqui, neste mundo da dor e da crucificação? Neste mundo onde a solução para tudo é a morte. É a morte. Nunca mais iria encontrar amigos de verdade, eu sabia. Eles estavam além das muralhas da morte. Os meus verdadeiros e únicos amigos agora estavam além do sono e dos sonhos. Aguardavam-me com a paciência assustadora que só os espectros têm. Na Terra, com a chegada da idade adulta, os homens perdem a capacidade de fazer amizades verdadeiras. Eu nunca mais teria amigos no mundo. Nunca mais. Vocês querem saber do motorista irresponsável do Fusca Negro, não é mesmo? O irresponsável fugiu. Jamais foi preso. Filhinho de papai, sobrinho de um imbecil que era juiz da cidade. Costas quentes. Sabem como é? Aquele filho da mãe. O tempo passou como uma grande mão virando as páginas do livro do destino. Ontem sonhei com meus amigos. Salmonela, Rolha, Rapunzel, Fruta. Até com o negão das laranjas cravo, que morrera com uma faca enterrada no pescoço ao tentar apartar uma briga de dois bêbados na vendinha azul do seu quequé, que também se foi logo depois, numa parada cardíaca, seu coração idoso parando de sonhar para sempre. Para sempre. Todos eles estavam vestidos de branco, sorridentes como anjos, felizes. Estariam mortos realmente? E eu? Estarei vivo realmente? Quem está vivo e quem está morto, afinal de contas? Quando meus amigos morreram, uma parte do meu ser morreu também. Hoje estou vivo, sim, mas aguardando a minha vez, aguardando os meus amiguinhos para pedalarmos juntos outra vez por outras estradas, as estradas azuis da felicidade, da alegria e da liberdade eternas. Sim, hoje estou com 80 outonos, agora. Há rancor e amargura dentro de mim, mas aquele menino que eu era ainda existe em algum lugar recôndito do meu ser, como um anjo do bem. Anoitece. É o fim do inverno. A porcaria do câncer apertou o cerco e eu voltei para o hospital. Estou num beco sem saída. Estou à beira da morte. Estou de volta ao hospital. As paredes ainda estão branquinhas, branquinhas. Aquela pequena rachadura em forma de raio ainda está ali. Contudo, minha mãe não está ali para me consolar. Ela se fora para sempre, para sempre. Adormeço por um instante.
Estou quase nas vascas da agonia. Meu espírito deseja uma libertação, um anseio de saber o que há além da muralha da morte. Estou no fim? Quem apagou a luz? Deus, não me deixe no escuro. Ainda tenho medo do bicho-papão. De repente, um raio de luz cobre meu espírito de esperança como um manto cálido. Agora eu posso vê-los. Ali estão eles, todos eles. Minha mãe está ali também. Minha avó Idalina está ali. Meu vô Laurindo também. O sorridente negão das laranjas cravo. Seu quequé da vendinha azul. Até meu cachorrinho Duque, morto quando eu tinha 7 anos. Rapunzel, Kung-fruta, Salmonela, Rolho de Poço. Estão todos ali. Eles conseguiram atravessar a muralha da morte. Não há mais dor, física ou moral. Agora eu tenho pernas novamente. Há só a aura da felicidade, da alegria, da paz, do amor. Estou feliz outra vez, ao lado deles, dos meus amigos verdadeiros, os mortos. Era o primeiro dia de primavera no mundo dos vivos, e era também um novo amanhecer. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, né, um pouco diferente do estilo das creepypastas. E é isso, gente. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Os Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês mais uma história que me enviaram no e-mail. De acordo com quem me enviou, essa é uma história real. Antes de começar, eu já gostaria de pedir para vocês deixarem o like, fazerem um comentário e, se possível, compartilhar o vídeo com alguém que vocês pensem que vão gostar. Bem, vamos lá? A exumação. Todos nós temos algum medo na vida. Acho que não existe uma única pessoa que não tenha medo de alguma coisa, e com minha irmã Eulália não era diferente. Eulália sempre dizia em casa que o que ela mais temia, o que mais dava medo a ela era ser enterrada viva. Minha irmã tinha pavor só de imaginar que pudesse acontecer isso com ela. Tinha tanto pavor disso que vivia pedindo para que no dia que ela morresse, todos da família tentassem acordá-la, dessem os tapas nela para que tivéssemos certeza de que ela realmente estava morta. Mas isso era visto como um xiste, uma brincadeira de Eulália, mesmo porque ela era jovem, não estava doente, então não fazia sentido conversar sobre morte de maneira séria. Mas ela sempre falava, sempre lembrava, e esse medo de Eulália virou até motivo de gozação e tiração de sarro entre todos nós da família. Nós achávamos aquilo tudo um absurdo, mas ela não falou uma vez. Ela falava isso sempre, e vivíamos sim tirando sarro dela com essa história. Eulália não se importava com as brincadeiras que fazíamos, mas sempre reforçava que no dia em que estivesse em um caixão, que todos fossem até ela para se certificarem de que ela estava realmente morta, que desse uns beliscões. Apesar de todos brincarem com aquilo, eu, na verdade, não gostava muito quando a minha irmã falava sobre isso. Eu nunca gostei de ficar falando sobre morte, sobre cemitério, sabe? Eu acho isso uma coisa inevitável na vida de qualquer ser humano, de qualquer ser vivo, mas não precisamos falar o tempo todo sobre isso. Quando falamos, sinto que é como se a gente estivesse chamando. O que vocês acham? Eulália, minha irmã mais nova e a única solteira e por esse motivo ainda morava com os nossos pais, dizia que não queria se casar pois era muito sistemática, o que é uma palavra bonita para chata. As manias dela se destacavam principalmente com esse negócio de limpeza de casa, que nunca ficava arrumada, sabe? Ela dizia não se ver como escrava de homem. E todo mundo aceitou, afinal, era o desejo dela. Um dia, porém, Eulália pegou uma gripe muito forte, daquelas de deixar a pessoa de cama. E como sempre muito sistemática com as coisas, ela se recusou a ir ao médico e disse que ela própria iria curar aquela gripe,
com receitas caseiras, um chazinho aqui, um chazinho ali, nada de remédio, nada de injeção. Eulália fazia os seus chás, tinha lá suas receitas caseiras e depois de tomar ficava em repouso. 5 dias depois de pegar essa gripe, Eulália estava muito fraca e foi em uma manhã que mamãe percebeu que ela estava demorando para acordar. Assim, se dirigiu até o quarto da minha irmã. Encontrou-a ardendo em febre, suada, completamente molhada de suor. Seu estado era muito preocupante e, imediatamente, minha mãe chamou o meu pai e, mesmo contra a vontade de Eulália, a levaram para o hospital. Quando chegaram ao hospital, assim que foi examinada, o médico pediu a sua internação, pois com toda certeza ele iria fazer exames para depois dar um diagnóstico. No entender dele, ela estava com pneumonia, o que de fato se confirmou. Foi uma pneumonia muito séria, uma pneumonia seríssima, e tudo por causa dessa mania de nunca querer ir ao médico, de nunca querer ir a um posto, de nunca querer ir a um hospital, sabe? Sempre tomando remédio caseiro que ela mesma fazia. A cada dia que passava, o quadro de Eulália piorava mais, e em uma das visitas que fizemos a ela, o médico disse que ela precisava ser transferida para a UTI, pois estava com muita, mas muita dificuldade respiratória. Àquele ponto, ela precisaria de ajuda de aparelhos. E aquilo parecia mais um pesadelo, e por causa da teimosia dela, de uma simples gripe que poderia ter sido resolvida nos primeiros dias, tudo se transformou numa pneumonia das mais sérias, das mais graves. E foi naquela quinta-feira, por volta das 2:30 da madrugada, que o telefone tocou em minha casa. Assim que eu vi, eu senti alguma coisa ruim dentro de mim, principalmente por causa do horário. Era do hospital. Quando eu atendi, tudo confirmado. A minha irmã Eulália acabara de falecer. Eu não sabia como dar a notícia aos meus pais. Resolvi ir até a casa deles com meu marido ao invés de dar a notícia por telefone. Assim que eu toquei a campainha, mamãe parecia já saber. Ela saiu ao meu encontro, veio correndo, chorando. A Eulália morreu, não morreu, filha? A Eulália morreu, não morreu? Mãe, calma, calma. Espera um pouco, mãe, eu vou explicar. Não, não, pode falar. Eu tive um pressentimento. A Eulália morreu, não morreu? É, mãe, me ligaram lá do hospital. A senhora tem que ser forte, o papai tem que ser forte. Realmente, a Eulália teve 2 paradas respiratórias e, infelizmente, ela não resistiu, mamãe. Aquela madrugada foi de choro, de lágrimas, de tristeza para todos nós. De alguma maneira, nos sentíamos culpados por não termos forçado Eulália a ir para o hospital para procurar um médico, mas também não tínhamos a menor noção de que aquela gripe acabaria resultando em sua morte. Estávamos desolados, não tínhamos forças para nada. Meu marido foi quem cuidou de tudo para a liberação do corpo de minha irmã, juntou toda a papelada para o funeral e isso demorou muito. O corpo dela finalmente foi liberado para ser velado e sepultado. Então, eu me aproximei de seu caixão, como quem ainda tem um pouco de esperança de que aquilo tudo não passava de um susto, de um episódio de catalepsia, sei lá. Fiz o que minha irmã sempre pediu. Coloquei a minha mão debaixo do véu e belisquei primeiramente aqui, na altura da costela. Dei 3 beliscões, pedi para que ela acordasse. Eu belisquei mesmo, sabe? Apertei forte. Fiz o que ela sempre pedia, mas ela não acordou. Então, eu disfarçadamente coloquei a minha mão sobre a mão dela, e aí foi na mão dela mais alguns beliscões. Acorda, acorda, minha irmã, vamos, acorda. A comoção tomou conta de todos. Meu marido, inclusive, me afastou dali, me abraçou. Disse que aquilo não adiantava nada, e todo mundo ficou meio que horrorizado de eu ter feito aquilo. Mas eu me lembrava. As pessoas ali também lembravam, mas só que ninguém teve coragem. Eu não quero ser enterrada viva, era o que ela dizia, era o que ela falava. E eu fiz isso exatamente do jeito que ela pediu. Depois de ser retirada ali de perto do caixão, eu precisei tomar um calmante.
Eu não pude, de verdade, nem acompanhar o enterro de minha irmã de tão emocionada que eu estava. Tudo estava acabado. Minha irmã velada, sepultada. Papai e mamãe nesse dia ficaram em minha casa. Eles não tinham condições de ficarem lá na casa deles. E tão logo eu cheguei, caí num sono profundo por causa daquele calmante que eu havia tomado no velório. Tive um sono sinceramente perturbado e acabei sonhando com a minha irmã. Nesse sonho, ela pedia desesperadamente: Cida, me tira daqui, Cida, vem logo. Está escuro demais e eu não estou conseguindo respirar. E eu então me debatia e me virava na cama. Meu marido, inclusive, chegou a me chacoalhar perguntando o que eu tinha. Então eu acordei gritando: Eulália, Eulália. E o meu marido me abraçou pedindo para que eu ficasse calma. Meus pais correram ali para o meu quarto. Se assustaram com aquilo, enquanto eu gritava que nós precisávamos ir ao cemitério. Nós precisávamos ir ao cemitério. A Eulália está viva. A Eulália está viva. Ela está desesperada dentro do caixão. Ela está dizendo que está muito escuro lá. E de fato está mesmo, muito escuro. Ela não está conseguindo respirar. Vamos lá para o cemitério. Vamos rápido. Ela vai acabar morrendo sufocada dentro do caixão. Vamos lá, por favor, vamos lá. Meu marido e meus pais tentaram me acalmar. Diziam que aquilo era apenas um pesadelo. Eles me falavam que, na verdade, eu estava lembrando do que Eulália sempre dizia sobre ser enterrada viva. E eu fiquei com aquilo na cabeça e não achava que era um pesadelo. Eles ficavam tentando me acalmar o restante daquela noite, conversando comigo e dizendo que era para eu me conformar com a morte de Eulália. Não havia mais nada a ser feito. Estávamos com a certidão de óbito confirmando a morte dela por parada respiratória. E sendo assim, nada mais restava fazer. Aquilo tinha sido apenas mais um pesadelo. Os dias foram passando. Eu tive outros sonhos com Eulália e em todos ela me pedia para tirá-la daquele caixão, mas eu resolvi não falar mais nada, nem com meu marido, nem com os meus pais e nem com nenhum outro parente. Eulália. Sim, com o passar do tempo esses sonhos foram ficando menos frequentes e até o dia em que eles acabaram. Passados 3 anos da morte de minha irmã, o que é de praxe, o cemitério nos convocou para a exumação do cadáver. Sim, a exumação do cadáver da minha irmã para que fosse transferido para o ossário. Eu tremi nesse dia. Não sabia se eu queria assistir ou não à exumação do corpo de minha irmã, mas acabei concordando em ir ao cemitério para acompanhar o processo. Os coveiros começaram a cavar, tiraram toda aquela terra e então o caixão começou a aparecer. Eu fiquei tão nervosa que acabei me afastando um pouco. Estava sem coragem de ficar ali, até que retiraram o caixão do túmulo, já um tanto apodrecido, porém ainda mantendo a sua forma original. Os coveiros abriram a tampa e foi nesse momento que senti um cheiro estranho de mofo. Mofo misturado com cheiro de terra, enfim, uma coisa horrível. Finalmente, aquilo que cobriu os ossos foi retirado, revelando-os. Meu marido me chamou, dizendo que aquela era a última chance de ver os restos mortais de Eulália. Foi quando eu criei uma força incrível, uma coragem amparada pelo meu esposo e meus pais, e fui até ali perto onde estava o caixão. Quando o restante daquela tampa foi removida, eu gritei. Ai, meu Deus. Não, não, meu Deus. Minha irmã foi enterrada viva. A minha irmã foi enterrada viva. Para mim, o crânio da minha irmã estava pendido de um lado e o corpo de outro, ou seja, ela teria se movimentado dentro do caixão. E agora tudo fazia sentido, aqueles pesadelos, aqueles sonhos que eu tive com ela pedindo socorro, que ela não conseguia respirar, que ela estava num lugar muito escuro. Agora fazia sentido. E o desespero tomou conta de mim ali no cemitério. Os coveiros, mais habituados com essas situações, se assustaram com aquela minha reação, pararam por alguns instantes e até me trouxeram água com açúcar. Meu marido e meus pais não conseguiam entender o que estava acontecendo, nem o porquê de meu desespero, essa minha loucura, esse meu desencanto. E foi um dos sepultadores, um dos coveiros que me explicou com toda a experiência que ele tem, que aquilo é perfeitamente normal, pois à medida em que o corpo vai se decompondo, existe de fato uma movimentação nos ossos, e na maioria das vezes os ossos não permanecem na mesma posição em que foram enterrados.
Mas por mais que eles me explicassem, eu não queria saber. Eu não quis mais ficar ali, e enquanto levavam os restos mortais de minha irmã para o ossário, eu voltei para casa muito abalada. Antes não tivesse ido na exumação de Eulália, pois com o passar do tempo, aqueles pesadelos que haviam desaparecido de minha vida voltaram. Agora, depois de eu ter presenciado aquela cena horrível, para mim, o crânio estava totalmente ao contrário do corpo. Precisei fazer um tratamento psicológico. Os meus nervos ficaram abalados e praticamente todas as noites eu vejo minha irmã pedindo socorro. Eu sinceramente acredito que aconteceu aquilo, muito embora todos digam que não. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história de autoria minha. Ela é uma lenda urbana. Eu espero que vocês gostem. Se você gosta do meu trabalho, já deixa seu like, faça um comentário e recomende o vídeo para alguém que você acha que vai gostar. Bem, vamos lá? O vizinho maldito. Uns 10 anos atrás, mais ou menos, me mudei para a cidade onde moro até hoje. Era a primeira vez que eu ia morar sozinha e tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo e problemático de verdade. Eu basicamente fugi de onde morava e vim para cá, praticamente com a roupa do corpo e um notebook velho. Uma amiga, que me ajudou até a comprar roupas e sapatos, também me ajudou a achar um lugar pequeno para ficar. Era a primeira vez que eu moraria sozinha, com meus 25 anos e muito medo até mesmo da própria sombra. O lugar era mobiliado e estava a metros da escola onde comecei a trabalhar, o que seria cômodo para alguém que não tinha carro. Eram 2 cômodos grandes, mais um banheiro. O ideal para alguém que morava só. Bom, na verdade, quando eu digo mobiliado, estou sendo bem otimista. Ali tinha uma cama, um fogão de 4 bocas com 2 estragadas e uma geladeira minúscula. Mas para quem apanhava e vivia trancado em casa, aquilo parecia um paraíso. O primeiro mês foi ok. Como eu passava o dia todo fora, já chegava no AP exausta e desmaiava na cama. Porém, num sábado, querendo sair um pouco da rotina repetitiva, chamei uma amiga da escola para ir em minha casa fazer uma social, conversar bobeira e esparecer. Ficamos rindo, conversando e bebendo umas taças de vinho. Já eram altas horas e estávamos um pouco bêbadas quando começamos a ouvir passos nervosos no AP, acima da gente. Isso nunca tinha acontecido, ou eu nunca tinha reparado. Brinquei que a pessoa acima tinha ficado com raiva das nossas risadas altas e ela acabou indo embora mais cedo do que planejava. Depois que ela saiu, eu ouvi praticamente a noite toda alguém andando de um lado para o outro no quarto acima. Nesse processo, ele tropeçava em alguns móveis, arrastava coisas, derrubava outras. Foi tão insuportável ver meu colchão para a sala/cozinha. Capotei de sono no outro cômodo e no outro dia queria tentar conversar com o porteiro, mas acabei deixando para um outro momento. Não queria ser a vizinha reclamona, sabe? Tenho mania de querer agradar, infelizmente. A portaria lá não era 24 horas, o prédio era antigo e com poucos andares. Todas as kitnets eram da mesma pessoa e cada morador tinha a sua chave. Seria péssimo reclamar de alguém e depois encontrar essa pessoa constantemente nas escadas, vocês não acham? Só que, com o tempo, os ruídos noturnos se tornaram constantes. Era um insistente barulho de alguém batendo coisas, derrubando outras no chão e sempre de madrugada. Eu já não conseguia dormir. Aquilo afetava meu trabalho e eu chegava a chorar de cansaço.
Uma outra noite, um casal de amigos foi ao meu AP e as batidas foram ouvidas por todos. Como eu não estava sozinha, fiquei corajosa e pedi para que eles fossem comigo ao andar de cima. Não tinha nem elevador ali. Para bater na porta e conversarmos com o barulhento. No momento em que subimos e batemos, o barulho parou. Na hora. Ainda insistimos, mas ninguém atendeu. Foi aí que ninguém entendeu mais nada e eu tive paz, pelo menos por aquela noite. No dia seguinte, resolvi falar com o porteiro e que se explodisse a política de boa vizinhança. Disse das noites sem dormir, da arrastação de móveis e das pisadas fortes que se prolongavam por horas. Mas o pior vem a seguir. Ele, o Sr. João, me garantiu que não morava ninguém no apartamento de cima. Segundo ele, as últimas pessoas que moraram lá, uma senhora e seu filho, tinham ido embora há meses para outra cidade. Mas aquela resposta não servia para mim. Eu não me conformava. E assim, as noites se passaram, mas os barulhos não cessaram. Outras pessoas tinham ouvido, não só eu. E sinceramente, parecia que a pessoa acima não dormia e que jogava coisas no chão de propósito. Era oficial, eu estava louca. E não havia nenhum outro apartamento acima desse. Contudo, eu não queria passar por doida. Comecei a gravar os ruídos, que eram tão altos que pareciam acontecer dentro do meu quarto. Me convenci que o lugar estava assombrado, possuído. Rezei, joguei sal grosso na casa, fiz mantras, rezas, enfim. Tudo que me diziam ser bom para espantar encosto, eu fiz. Minha casa parecia um defumador de sálvia e benjoim. Então, quando não aguentava mais, resolvi que ligaria para o dono do lugar. Falei com ele, expliquei a situação e disse que estava querendo me mudar porque não estava tendo paz. Ele disse que iria ver o que estava acontecendo e o desfecho vocês não vão acreditar. Quando cheguei do trabalho, ele e o porteiro me esperavam bem na frente da minha porta. Acontece que sim, havia uma pessoa no apartamento de cima. Alguém real, de carne e osso, e não um encosto ou um fantasma. O poltergeist era o filho da antiga moradora. Sim, aquele que morava ali antes. Ele era usuário de drogas e parece que ficava na fissura sempre de madrugada. Como ele ainda tinha a chave, quando a mãe foi embora por não aguentar o problema dele com os entorpecentes, ele simplesmente pulou o muro, entrou dentro do prédio e continuou morando lá. A casa estava imunda, cheia de larvas e bichos e de coisas que ele roubava durante o dia. Todas as noites ele pulava o muro, se esgueirava pelas sombras e voltava. Os ruídos que eu ouvia eram mais ou menos da hora que ele chegava, e sim, eram bem reais. Mas vocês acham que fiquei mais feliz em saber que era uma pessoa real? A resposta é não. A polícia o prendeu, mas o arrombamento aparentemente era um crime menor e ele ia responder em liberdade. Ele sabia que quem o havia denunciado fui eu e comecei a ficar paranoica. Acontece que acharam um papel com vários nomes escritos e um deles era o meu. Não acreditem em coincidências, meu nome é extremamente raro e de alguma forma ele o sabia. Em menos de uma semana me mudei do lugar. Fiquei sabendo por uma vizinha que ele tentou voltar 2 vezes, mas foi pego em ambas. Na época, até saiu no jornal e no portal de notícias aqui dessa cidade. Hoje, no entanto, escrevo esse relato como uma forma de deixar a minha história registrada. Acabei de receber um papel por debaixo da minha porta. Nele, o meu nome estava escrito. Fim. Bom, se vocês gostaram, eu tenho várias histórias que são minhas, eu vou publicar futuramente. E é isso, me ajudem a sair do flop. Obrigada e tchau, tchau.
Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história de assombração. Todas as informações a respeito da fonte vão estar na descrição do vídeo. O título desse conto é A Casa Amaldiçoada do Bairro Antônio Dias. Bom, eu espero que vocês gostem. Vamos lá? A Casa Amaldiçoada do Bairro Antônio Dias. Quando se fala de Ouro Preto, o assunto histórias de terror se torna redundante. Mas nunca vou deixar de contar aqui histórias nunca antes lidas de assombrações que deixaram nossos avós e pais impressionados para sempre. Pois bem, hoje falarei de uma história que é assustadora e inacreditável devido às características únicas que ela traz. A começar por um fato sinistro. Isso aconteceu com meu pai. Meu pai nasceu em Forquim, distrito de Mariana, mas teve que mudar para Ouro Preto aos 10 anos e começar a trabalhar, pois o seu pai, meu avô, havia falecido e deixado toda a família em uma situação financeiramente ruim. Então, a minha avó, junto com todos os seus filhos, mudou-se para um casarão histórico na rua Chico Rei, no bairro Antônio Dias. Lá, meu pai, que era o mais velho, começou a trabalhar e teve de largar os estudos, assim como a minha avó. Já os meus tios continuaram a estudar. Isso tudo por volta dos anos 70. Aquela era uma casa muito misteriosa. A casa para onde minha família mudou guardava muitos mistérios e histórias de antigos moradores que eram europeus e possuíam escravos. E essas histórias trouxeram curiosidade e ambição para dentro do lar. A história sinistra começa quando um de meus tios descobriu que havia um possível tesouro guardado nos fundos do quintal do casarão. Ele tinha um grande terreno. Além disso, tinha ouvido que várias pessoas, o que incluía ex-moradores, tentaram cavar o quintal até encontrar o tesouro. Porém, todos que tentaram tiveram mortes assustadoras e nunca conseguiram concretizar seu desejo. Mas meu tio era insistente. Então, ele reuniu alguns amigos e começaram a cavar. Nesse momento, segundo meu pai, eles até chegaram perto, mas coisas realmente estranhas começaram a acontecer. Os moradores da casa começaram a ouvir barulhos horripilantes de panelas, pratos, copos e talheres caindo no chão, além de correntes sendo arrastadas pela casa fora. Mas quando todos se levantavam para ver o que era, já que ninguém tinha coragem de ir sozinho, as panelas, pratos e talheres estavam no mesmo lugar e não havia nada no chão. Todos começaram a ter medo de continuar na casa e pediram para o meu tio parar com a sua ideia fixa de achar o tesouro. Mas ele e seus amigos não desistiram. Foi aí que espíritos começaram a se comunicar. Então, minha tia começou a ver um padre na cozinha toda noite e ele tentava se comunicar com ela, mas ela corria para o quarto e não conseguia mais dormir tranquila. E por coincidência, ou não, meu pai começou a ter um sonho com esse mesmo padre. Já a descrição de minha tia batia com o que ele sonhava. E teve um outro sonho muito, mas muito sinistro. O sonho com o padre. Com o padre, meu pai sonhava que ele pedia para que meu tio não continuasse a cavar no local do tesouro, pois haviam vários espíritos de escravos que protegiam o local e que amaldiçoariam a todos que tentassem pegar o ouro. O padre também dizia ao meu pai que era para a família inteira ir embora da casa o quanto antes, pois ela iria desabar. Os dois cães. No outro sonho, meu pai tinha cachorros. Um gigante totalmente negro que estava preso e latia muito para um cachorro pequeno e totalmente branco que passava perto. Curioso era que o cachorro branco olhava para o cachorro negro com uma tranquilidade, exatamente por saber que ele estava preso e nunca conseguiria o atingir. E assim acabava o sonho. Meu pai sonhou repetidas vezes com isso e pedia todos os dias para o meu tio desistir de cavar o local.
Meu tio, enfim, desistiu por medo de tudo o que estava acontecendo na casa. E nesse momento, os barulhos das panelas e das correntes continuavam, além de agora ouvirem vozes, chibatadas e gemidos de dor também vindos da cozinha e do quintal do casarão. Meu tio começou a rezar e pediu para os amigos desistirem, mas eles continuaram. O lado mais trágico da história. Então, o pior aconteceu. Todos os amigos do meu tio morreram de formas absolutamente trágicas, envolvendo acidentes. O meu tio foi o único que não morreu, mas teve uma tuberculose repentina e ficou hospitalizado entre a vida e a morte. A minha avó, então, cansada disso tudo, decidiu sair da casa. Mas como ela e meu pai eram os únicos que trabalhavam e não tinham muito dinheiro, ela só conseguiu tirar um por um dos filhos, aos poucos. Meu pai ficou por último. Então, meu pai teve mais um sonho com o padre e dessa vez o mesmo disse para ele que saísse o quanto antes, pois a casa ia desabar em 3 dias. Depois desse aviso assustador e de todos os eventos sinistros, meu pai foi trabalhar dobrado e conseguiu alugar um quartinho para ele, perto de onde minha avó estava morando. E é assim que meu pai saiu do casarão. 3 dias depois, ele desabou. Exatamente no dia em que o padre disse ao meu pai que aconteceria. Depois de tudo isso, com bastante orações de todos, meu tio se recuperou totalmente da tuberculose e eles conseguiram alugar um lugar melhor para morarem juntos novamente. A percepção dos meus parentes em relação a este fato. Minha avó, assim como meu pai e seus irmãos, acreditam que o meu tio apenas se recuperou porque foi o único que se arrependeu a tempo. Essa foi uma postura bem diferente dos amigos de meu tio, que debocharam da lenda e continuaram em busca do ouro. Por isso, teriam morrido tragicamente, todos eles. Meu tio foi castigado, mas não com a morte, com a doença, para que aprendesse a respeitar o outro lado da vida. E assim, toda a minha família acredita. E meu pai, vez ou outra, ainda sonha com os cachorros, mas dessa vez o cachorro totalmente negro não late mais. Está quieto dormindo e o branco está velando seu sono do lado de fora da grade. Eu, particularmente, sempre acreditei em energias, espíritos e no outro lado da vida, o plano espiritual. E crescer ouvindo essas histórias sempre me fez tirar excelentes lições. A maior dela, com certeza, é: respeite sempre o desconhecido e dê valor a essas histórias. Afinal, você nunca saberá o que poderá te acontecer. Tenha respeito por todos sempre. E oração nunca é demais. Fica a dica a todos. Fim. Bom, gente, a autora, que é a Gabriela Pinheiro, como eu disse, eu vou deixar, todos os dados em relação a esse relato na descrição do vídeo. Ela jura que é um relato verídico, né? Então, não sei se vocês acreditam ou não, né? A história está aí. Então, se vocês gostaram, deixe seu like, faça um comentário e recomende o vídeo para alguém que vocês achem que pode gostar, e assim vocês vão me ajudar a sair do flow. Bom, obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história de terror. Ela foi escrita por Eudes de Paula Colodino. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês para deixar um like, fazer um comentário e recomendar o meu vídeo, caso ache que alguém pode gostar desse conteúdo. Bem, vamos lá? 3h15, por Eudes de Paula Colodino. Acordou no meio da madrugada. Sentia uma grande vontade de fazer xixi. Fazia frio naquela noite e foi difícil se levantar da cama quentinha
quarto gelado. Assim que pousou os pés nos chinelos frios, amaldiçoou a hora em que inventou de beber água antes de se deitar. A escuridão do quarto só era quebrada pela fraca luz vermelha do visor do rádio-relógio, em números garrafais, 3 e 15. Pensou em qualquer coisa desagradável, mas logo fez questão de esquecer. A meta era fazer um xixizinho rápido e logo voltar para a cama. Abriu a porta, que rangeu baixinho. Fora do quarto, a cozinha também estava fracamente iluminada, mas pela luz da lua cheia que entrava pálida pela janela. Ao longe, ouvia sons esporádicos de carros notívagos da avenida, além do zumbido elétrico da geladeira e do tic-tac monótono do relógio na parede, também mostrando os mesmos 3 e 15, compatíveis na penumbra. Seus olhos ardiam de sono, e enquanto caminhava na direção do banheiro, ouviu um outro som, murmurando, vindo da parede. Um som leve, uma voz humana, mas não se distinguia o que era exatamente. Parou no meio do caminho para o banheiro do pequeno apartamento. Surgiu, de imediato, a curiosidade. Que seria isto? Perguntou a si própria. Mudou de direção, no rumo da parede. Encostou o ouvido no gelado revestimento de cerâmica. Veio, em sua mente, como um longínquo devaneio, a imagem de sua mãe lhe dizendo que era muito feio bisbilhotar, moralismo este logo sufocado pela autojustificação de certificar que nada de mal ocorria no apartamento da vizinha. Lamúrias indistintas vinham de dentro da parede. Um choro de viúva, típico de velório, corria pelos frágeis tijolos até o seu ouvido esquerdo. Sabia pouco sobre a velha dos 54, tampouco seu nome. Só sabia que morava sozinha e demonstrava hábitos ultrapassados, sempre seguidos de uma simpatia senil que lhe incomodava. Sempre que podia, fugia dela, mas não podia evitar os encontros nos corredores e locais públicos do condomínio. Não sabia bem o porquê, mas evitava a velha. Devia ser choque geracional, explicava rapidamente para si própria. Tomou um susto. Enquanto refletia sobre a velhinha e o que poderia ser aquilo, o choro que estava baixo e distante subitamente ficou mais alto, como se a velha saltasse para dentro da parede, exatamente do outro lado em que ela se encostava bisbilhotando. Um soluço de medo, afastou-se da parede. Mas, que estranho! O choro pareceu ganhar ressonância ao seu redor. Vinha de todo lugar, ecoava nas paredes do apartamento, quase que num efeito de sala de cinema. A sua consciência, personalizada pela imagem da mãe, surgiu instantaneamente em sua mente, culpando-a das consequências de sua curiosidade. Fui pega? Não, não pode ser possível. Deve ser coisa da minha cabeça. Tapou os ouvidos. Silêncio. Não estava em sua cabeça. Soltou as mãos devagar da cabeça e o chorinho parecia mais desesperado agora, como se a viúva fosse se lembrando da dor de sua perda ao lado do caixão do falecido. Vinha de todos os lados. E era real. A geladeira desligou num estalo. Olhou em sua direção e quase caiu de costas no que viu. Uma sombria presença, esguia e de forma humana, estava imóvel, voltada para si, do lado da geladeira. Soltou um gritinho abafado e sentiu fraquejar um pouco, mas o instinto de sobrevivência lhe impulsionou para a porta do apartamento. Grunhia desesperada, não querendo olhar para trás, de onde vinha o som parecido ao de rastejar de folhas, junto com o choro, agora convulsionado. As chaves escorregavam em seus dedos suados, os dentes pressionados, uma pontada na barriga. Não podia ser, aquilo não podia ser real. Meu Deus, o que fiz? O frio aumentou em sua nuca, uma presença pesada, mortal e agressiva, parecia avizinhar-se sorrateira. Abriu a porta e jogou-se para fora.
A luz automática do corredor acendeu e ela trancou a porta num estrondo, desesperada. Correu de costas pelo corredor, perdendo um dos chinelos no carpete. Bateu na parede do lado da escada e deixou-se escorregar até sentar no chão macio. A sensação de ter escapado do perigo abrandou levemente o pânico, permitindo-lhe tremer e começar a lacrimejar. Não, na sua casa não. Isso não era possível. Isso não existia. Era coisa de louco. Estou ficando louca. Oh, não acredito. Um estalido, um rangido. Respirou fundo quando viu a velha sair do 54. Rosto lívido e observando. Um sorriso enrugado apareceu no rosto da velhinha. O que aconteceu, querida? Precisa de ajuda? Não, está tudo bem. Eu só tomei um susto em casa, mas não é nada demais. Não faz bem uma moça tão linda com uma cara assim, apavorada. Entre em minha casa, tem um chazinho de camomila que vai te acalmar. Não seja idiota, garota. É uma armadilha. Ela sabe de tudo. Ela vai te ferrar. Ela fez isso. Ela é uma bruxa, pensou. Não seja idiota mesmo. Isso não existe. Você está com sono e viu coisas, ouviu coisas. Nada demais, pensou de novo. Mocinha, quer ajuda para se levantar? Acalmou-se um pouco mais e começou a se sentir patética. Isso não existe. Não, isso tem explicação. Já precisou ir a psicólogo antes, já tomou até remédio. Deve ser coisa da mente. Levantou-se e aceitou o convite da velha. 54, assim que adentrado, cheirava a coisas velhas. A luz forte da cozinha e a aparência de normalidade da residência lhe deixou ainda mais tranquilizada e convencida de que estava delirando. Uma tola. Só isso que podia ser. Que papelão assustar uma velha senhora àquela hora da madrugada. Sente-se, querida. Já vou deixar. Sentou-se numa poltrona verde amaciada pelo uso e pelo tempo. Afundou no assento. Juntou as mãos pálidas e geladas por entre as pernas num gesto pueril de aquecimento e se lembrou de que queria muito fazer xixi. Foi quando um cheiro estranho correu o ar. Não era camomila. Era um cheiro repugnante, podre. Carne podre. O medo retornou e o silêncio pesou no ambiente. De repente, teve a sensação de ter sido abandonada na companhia de um predador. Um grunhido, vindo de trás. Virou-se muito rápido para ver o que era, mas a consciência lhe esvaiu por um segundo como num ligeiro apagão. Recobrando-a, estava sentada numa das cadeiras geladas na cozinha de seu apartamento. O tic-tac do relógio de parede vinha acompanhado do mesmo choro. Do outro lado da cozinha, no corredor que leva aos quartos, uma velha chorava de costas para si. Teve a mesma sensação que um condenado à morte deve ter no último momento e resignou-se de sua situação, como presa paralisada, relaxando numa urinada quente. Nada mais fazia diferença e sequer reagiu quando se sentiu engolfada por uma presença traiçoeira que atacava pelas costas, abraçando-a geladamente. Pouco antes de ser tomada pela escuridão, a velha começava a voltar-se para si, com vibrantes olhos vermelhos. Era a velha dos 54. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. A história de hoje foi essa. Todas as informações estão sobre o vídeo estão na descrição. E é isso. Obrigada e tchau, tchau.